Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai desvendar a ciência por trás de um fenômeno super intrigante. Por que tantas pessoas com alto desempenho sentem um vazio, um senso constante de inadequação? É uma jornada incrível pela neurobiologia para entender como a nossa própria mente, através de comparações falhas e daquele sentimento insistente de inferioridade, pode acabar vilando a nossa maior crítica. Vamos lá? Beleza, vamos mergulhar direto nisso. Existe um paradoxo emocional que é muito comum. Pessoas que alcançam o que a sociedade considera um sucesso tradicional, sabe, empregos incríveis, conquistas acadêmicas de peso, vidas superestruturadas, ainda assim se sentem como verdadeiras impostoras. É como se a própria vida fosse uma farsa. Essa sensação de que nunca é o suficiente acaba ofuscando conquistas brilhantes, transformando todo aquele sucesso externo em um sentimento interno de fracasso total. E o mais louco, a resposta para esse mistério não tem absolutamente nada a ver com falta de capacidade, mas sim com a maneira exata como o nosso cérebro processa as informações. A nossa análise de hoje vai mapear todo esse caminho em 6 etapas essenciais. 1. Mensagens cerebrais enganosas. 2. A armadilha das comparações. 3. A ciência da inferioridade. 4. Alimentando o monstro. 5. O poder de reestruturar. E, finalmente, 6. Plasticidade autodirecionada. Ponto número 1. Mensagens cerebrais enganosas. Para começar, a gente precisa quebrar um mito gigante. A ideia de que nós somos definidos por absolutamente cada pensamento que cruza a nossa cabeça. Sabe, a raiz de boa parte da nossa angústia está no que a ciência chama de mensagens cerebrais enganosas. Basicamente, são pensamentos, impulsos ou desejos totalmente falsos ou imprecisos. É vital compreender que essas mensagens são tipo umas intrusas ardilosas geradas pela nossa própria biologia cerebral. Elas não dizem nada, absolutamente nada, sobre o nosso verdadeiro caráter ou potencial. São só sinais elétricos bagunçados que tentam se disfarçar de verdades absolutas. E isso ilustra de forma brilhante como esse ciclo de mensagens enganosas funciona na prática. É como um looping infinito. Tudo começa com aquela mensagem inicial, digamos um pensamento intrusivo do tipo, não sou bom o suficiente. Bum! Imediatamente, isso dispara sensações físicas e emocionais que são extremamente desconfortáveis. Aí, na tentativa desesperada de encontrar algum alívio, a gente recorre a respostas habituais nada saudáveis. Pode ser se isolar, criar expectativas irreais ou buscar distrações fáceis. O grande problema é que esse alívio dura 1 segundo e o ciclo recomeça, prendendo a gente numa verdadeira roda de hamster de ansiedade e insegurança. Seção 2. A armadilha das comparações. Para trazer tudo isso para o mundo real, vamos dar uma olhada no caso de uma mulher chamada Liz, que o nosso material base descreve muito bem. De fora, a vida da Liz parecia um espetáculo. Ela tinha se formado numa universidade de elite, ocupava altos cargos de liderança, morava num lugar incrível, tinha amigos ótimos, o pacote completo, certo? Mesmo assim, ela se sentia miserável. Por quê? Porque, nas próprias palavras dela, ela passava o tempo todo medindo a vida real que tinha construído contra uma fantasia idealizada que ela montou quando era criança. Fazendo isso, não importava o tamanho da conquista, o cérebro dela estava sempre lá sussurrando. Ainda não é o suficiente. O que a Liz vivia na pele é uma armadilha cognitiva muito específica conhecida como comparações falhas. Basicamente, a gente acreditar cegamente que a nossa situação atual é, de alguma forma, pior do que a de outra pessoa ou pior do que aquilo que a gente tinha imaginado na nossa cabeça. Essa armadilha transforma o cérebro num filtro implacável. Ele literalmente joga fora qualquer evidência de uma realidade positiva, deixando a gente completamente cego para a verdade e para o valor real das nossas próprias conquistas. E olha que detalhe interessante, essas comparações falhas quase nunca trabalham sozinhas. Elas adoram se juntar com outros erros de pensamento clássicos, tipo o desconto do positivo, aquelas famosas declarações de deveria, ou as falsas expectativas. Imagina o combo. A gente pensa, nossa, eu deveria estar muito mais longe na minha carreira, e na mesma hora, compara isso com a trajetória daquele colega de sucesso. É um prato cheio. Essa combinação é exatamente o que gera sentimentos absurdamente intensos de culpa, remorso e pura insuficiência. Tópico 3. A ciência da inferioridade. Mas, afinal, o que está acontecendo lá dentro do nosso cérebro, fisicamente falando, quando esses erros de pensamento dão as caras? A ciência mapeou 2 áreas cruciais para entender essa matemática toda. De um lado, temos o centro de alerta, também chamado de ínsula, que é a região responsável por processar as nossas dores físicas e também as aflições sociais. Do outro lado, temos o centro de autorreferência.
Essa área entra em ação sempre que a gente pensa sobre nós mesmos, sobre o nosso passado ou sobre o nosso futuro. Sabe aquele monólogo interno que não para nunca? É exatamente ele operando. E é aqui que a coisa desanda. O grande problema surge quando esses dois centros criam uma conexão íntima demais e honestamente super prejudicial. Quando eles ficam excessivamente grudados, a gente passa a levar tudo para o lado pessoal. A nossa própria identidade se funde com a aflição do momento. É por isso que uma coisa super pequena, tipo um colega que não sorriu de volta no corredor, se transforma da água para o vinho num sentimento profundo e doído de não ser aceito, de não pertencer àquele lugar. 4. Alimentando o monstro. Agora, o que é realmente interessante neste slide é observar como a nossa natureza humana reage a toda essa biologia cerebral sem a gente nem se dar conta. As pesquisas chamam esse padrão de alimentar o monstro. Como assim? Toda vez que a gente cede essas mensagens falsas, seja chafurdando na tristeza das comparações ou, pelo contrário, tentando usar pura força de vontade para bloquear a todo custo esses pensamentos, nós estamos ensinando ao nosso cérebro que agir assim é essencial para a nossa sobrevivência. Ao reagir dessa forma, a gente reforça os caminhos neurais do medo. E a longo prazo, a aflição só piora e ganha ainda mais força. Ponto número 5. O poder de reestruturar. Ufa! Agora vem a reviravolta reconfortante dessa história. Essa armadilha biológica pode sim ser desmontada. É aí que entra uma solução prática dividida em 4 passos: renomear, reestruturar, refocar e reavaliar. Esse framework cognitivo-comportamental foi desenhado a dedo, com uma missão muito específica: separar o nosso verdadeiro eu dos sintomas causados por aquela fiação enganosa do cérebro. É um método pé no chão para impedir que aquele nosso centro de alerta simplesmente domine a nossa identidade. Então, o ponto crucial é focar com força total no segundo passo, que é o reestruturar. O pulo do gato aqui é aprender a bater no peito e dizer: espera aí, não sou eu, é só o meu cérebro funcionando mal. Atribuir esses sentimentos pesadíssimos de inferioridade e as comparações falhas a uma fiação que está com defeito quebra a ilusão instantaneamente. Fica muito mais claro de enxergar que esses pensamentos absurdos não são fatos inquestionáveis. São apenas erros temporários de processamento e não definem quem a gente é. E a nossa sessão final, número 6, plasticidade autodirecionada. Isso nos traz para a realidade científica definitiva, aquela que derruba de vez o mito de que a gente é controlado pelos próprios pensamentos. Estamos falando da plasticidade autodirecionada. Em termos simples, é o princípio de que é possível usar o poder da nossa atenção focada, combinada com o comprometimento, para direcionar ativamente escolhas e ações. Ao invés de ficar dando comida por monstro das comparações, a gente direciona a atenção para atitudes construtivas. E o resultado físico disso é sensacional. A gente literalmente enfraquece os velhos circuitos de inferioridade no cérebro e fortalece novos caminhos super adaptativos. É a anatomia mudando de verdade, através do comportamento consciente. Um verdadeiro divisor de águas, não é mesmo? E para fechar essa nossa análise, fica uma provocação final bem poderosa. A ciência mostra por A mais B que todos nós temos a capacidade de esculpir a nossa própria biologia cerebral. Reconhecer o que é só uma mensagem enganosa ou uma armadilha de comparação devolve o controle para as nossas próprias mãos. Abre-se na nossa frente um mundo inteiro de possibilidades, de foco, de crescimento e, principalmente, de paz mental. Fica a reflexão para a gente continuar explorando e aproveitando esse baita potencial de transformação que existe dentro de cada um de nós.